Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós teremos um entrevistado muito especial, que é o médico Dr. Rainer Macieira. Ele que é natural do Rio de Janeiro, graduado pela Universidade Federal Fluminense em 1974, especializado em gastroenterologia e cirurgia geral. Foi secretário de saúde do município de Maringá nos anos de 2015 e de Floresta em 2013. Trabalhou no Hospital São Marcos e atualmente está trabalhando no Hospital Paraná. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo e nós vamos estar tratando sobre um assunto muito importante e muito recorrente em todos nós brasileiros, que é a dor abdominal. Daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Seja muito bem-vindo, Dr. Rainer, ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui novamente conosco, trazendo sua vasta experiência, né? Você que é formado desde 1974, tem uma longa caminhada aí, vasto conhecimento para passar para todos nós, telespectadores, e um assunto muito importante que vai ser tratado hoje, que é a dor abdominal. Fala um pouquinho para nós sobre isso, doutor. A dor abdominal é o sintoma mais frequente no consultório, dor de estômago, que o pessoal fala, dor abdominal. E eu quero também parabenizar você por esse programa que você tem colocado no ar, porque é importante as pessoas terem acesso a essas informações, acesso gratuito, né? Sim. Porque é só ligar a TV ou ligar o YouTube. Exatamente. E vai ter lá a imagem, e informações corretas, porque hoje em dia é muito difícil você selecionar o que é correto, o que não é, o que está certo, o que não está certo. Enfim, parabéns a você. Muito obrigada, doutor. E, doutor, fala para nós um pouquinho qual que é a frequência das pessoas indo no seu consultório, quais são os diagnósticos, conta um pouquinho da sua rotina lá no consultório. Bom, existe a parte clínica e a parte cirúrgica. Vou falar primeiro da parte clínica, que é tratamento com remédio ou tratamento medicamentoso. A dor abdominal, como a gente falou no início, é o sintoma principal. Tem também queimação, azia, refluxo, peso, má digestão, distúrbio digestivo, que a gente chama de dispepsia, e problemas intestinais também, intestino preso, intestino solto, são as coisas mais frequentes que a gente
encontra aí que as pessoas vêm se queixando ao consultório. Sim. E doutor, quais são os tipos de dores abdominais? Bom, existe o abdômen, vai daqui do tórax até lá embaixo na região pubiana. E ali tem órgãos, tipo o intestino, o estômago, o fígado, a vesícula, o pâncreas e até os rins, que fazem parte do abdômen. Então, dor abdominal é uma coisa assim muito ampla, né? É o sintoma principal, mas é muito amplo. Você pode ter uma dor abdominal causada pelo rim, uma pedra no rim. Você pode ter uma dor causada por uma úlcera ou uma gastrite no estômago, uma dor causada pela pedra na vesícula, que aí já é bem minha área, fígado e vesícula, e também a dor abdominal mais baixa, que a gente chama, na região do umbigo e um pouco mais baixa, que é a dor do intestino delgado e do intestino grosso. Sim. Então, cada localização de dor, uma dor no cantinho esquerdo aqui do abdômen, pode ser o intestino grosso, pode ser uma diverticulite, pode ser um problema no intestino. Uma cólica, pode ser uma comida que você comeu, pode ser uma bactéria, pode ser um verme, pode ser o intestino preso. Se você já fez uma cirurgia, pode ser uma aderência, uma brida, e o intestino fazer um cotovelo, dobrar, e aí causa uma obstrução. Isso dá cólica, dá dor. Então você vê, é uma gama de doenças que podem causar a tal da dor abdominal. Cabe ao médico, pelo tipo de dor, pelo exame do abdômen, localizar onde está doendo mais. Por exemplo, apendicite é do lado direito, mais embaixo. Não existe apendicite aqui no estômago. Né? A vesícula dói aqui debaixo da costela, do lado direito, uma dor tipo cólica irradiada aqui para trás. Às vezes com vômito ou não, mas a dor sempre existe, que a pedra na vesícula pode entupir a vesícula. Então, cada localização, e dependendo do exame clínico do abdômen, nós vamos pedir o exame complementar, que é para certificar se tem ou não. No caso da vesícula, por exemplo, é uma ultrassonografia, fundamental para ver a pedrinha. No caso do intestino, pode ser uma tomografia ou uma colonoscopia, por exemplo. Então, cada órgão, cada local, cada dúvida que o médico tenha, ele vai pedir um exame para ajudá-lo no diagnóstico. Por isso a importância de procurar um médico e evitar de se automedicar, né, doutor? Bom, você abordou um tema que faz assim, olha, ele abre a automedicação. Eu acho que a pessoa tem o direito e deve ter em casa um analgésico, né, um lisador, uma dipirona, uma novalgina, um tropinal ou um buscopan, porque de repente ela tem uma cólica, comeu uma comida, fez mal, dá uma cólica, dá uma diarreia, ela toma lá o buscopan um dia, 2 doses e faz uma dieta leve e ela vai passar. Já resolve. Mas uma dor que acometeu você toma um analgésico e no dia seguinte ela está ali e no outro dia está ali, aí tem que procurar o médico, porque você pode estar começando um processo de uma doença, uma inflamação no intestino grosso, a diverticulite, ou uma pedra na vesícula. Vai ter que ter uma conduta, às vezes tratamento e às vezes uma cirurgia. Com certeza. Então você pode estar adiando um problema e adiar um problema pode se tornar mais grave. Com certeza. Doutor, e quando as pessoas elas têm vômitos, assim, isso significa que é problema sempre? Problema no estômago, no caso? Não. Quando eu disse é porque realmente o vômito ele é um sintoma que vai daqui até aqui. Normalmente, o vômito é porque o estômago não aceitou ou não está aceitando aquilo que entrou dentro dele. Mas pode ter o vômito sem ter nada no estômago. Um vômito de origem central, cerebral, por exemplo. A pessoa tem uma meningite. Ela pode ter vômito e não teve nenhum problema no estômago, o problema está aqui. Ela pode ter um vômito de origem psíquica, que o problema está aqui, sobrecarga psíquica, emocional, que causa o vômito, estresse emocional. Como pode ter uma lesão no estômago, uma comida que fez mal, uma bactéria, uma infecção, uma gastrite pode causar o vômito. Então você vê, a história, conversar com o cliente, perguntar o que está sentindo, o vômito, quando começou, há quanto tempo tem, já teve antes, isso é recente, já faz tempo que você tem isso. Tem todo um histórico, né? Tem um histórico, chama anamnese, nome médico,
que é o histórico, contar como começou aquele problema. Sim. Isso vai dar a pista. Ah, doutor, eu saí ontem com meu marido e comemos um rodízio de pizza, eu comi até, cheguei em casa, passando mal, comecei a vomitar. Provavelmente foi a pizza. Sim. Mas pode ser a pizza que caiu em cima de um problema que ela já tinha. Então tem que perguntar, você já tinha algum problema de estômago antes? Ah, já faz tempo que eu venho, como faz mal. Então é o que chama histórico, para delinear, para decidir qual exame vai fazer. Olha, vamos fazer uma endoscopia para ver se você não tem uma gastrite ou uma bactéria no estômago, que é um outro problema que pode acometer o estômago. Doutor, e os exames, eles são essenciais, né, para o diagnóstico e a endoscopia, né, que o senhor falou. Endoscopia, exatamente. Para as pessoas que estão nos assistindo, qual que é o valor dessa endoscopia? É muito caro? Bom, explica para quando a pessoa tem nós. um plano de saúde, vai fazer pelo plano de saúde. Então, hoje tem a Unimed, tem o plano da Santa Casa, tem o plano de Santa Rita, tem o PAN, tem vários planos de saúde. Sim. Quando ela não tem nenhum plano, ou seja, ela é do SUS, também pode fazer a endoscopia para o SUS. Ah, mas demora, a gente está passando mal, precisa fazer logo, aí tem que fazer particular. Hoje uma endoscopia particular está na faixa de 350, 400 reais. Veja bem, falando do valor, eu acho que gastar com saúde não é gastar, é investimento. Com certeza. Você está investindo na sua saúde, no seu bem-estar. Então, não vai ficar gastando 400 reais todo mês. Mas vale a pena você gastar 400, 600, R$1.000 que seja, para você descobrir o que você tem e fazer um tratamento adequado. Porque o tratamento que acaba evitando o pior, né, doutor? Na maioria das vezes, o tratamento ele vai prevenir a progressão daquele problema. Gastrite, por exemplo, você falou no câncer, né? A gastrite crônica, ou seja, uma gastrite que vem já de muito tempo. A pessoa tem problema de estômago faz tempo. Tem que fazer uma endoscopia, fazer uma biópsia para detectar se tem bactéria ou não no estômago. Que se não tratar, essa gastrite com bactéria pode levar a um câncer no futuro, 10 anos, 15 anos. Então precisa tratar. Sim. O tratamento é fundamental e procurar um especialista adequado, né, para cada tipo, né, de problema que a pessoa está tendo, né, doutor? Exato. A gastroenterologia, que é a minha área, gastroclínica e cirurgia, é uma área que envolve todo o aparelho digestivo, da boca, esôfago, o refluxo, a hérnia, do hiato, que causa refluxo. Às vezes tem refluxo mesmo sem refluxo, é quando o líquido do estômago volta para o esôfago. É aquela chamada azia, o refluxo? Azia, mas o refluxo é a fisiopatologia, quer dizer, é o distúrbio funcional. Azia é o sintoma, é queimação. O refluxo ele está voltando o líquido para o esôfago e isso pode ser um distúrbio aqui na passagem do esôfago para o estômago e tem que fazer uma endoscopia para fazer o diagnóstico. E muita gente toma aqueles remédios, né, efervescentes, como é que é? Eno? Antiácido, né? Ou bicarbonato, né? Eu conheço uma senhora que bastou o estômago pesar da queimação, ela toma o bicarbonato há 40, 50 anos. E faz mal isso, doutor? Lógico que faz, mas vai convencer que o bicarbonato que ela toma, que alivia o sintoma dela, faz mal. Ela não vai botar isso na cabeça. Não, mas eu sempre usei e não tem problema. Mas pode ter e ela pode estar adiando um problema que poderia ser tratado e está deixando passar. E é muito comum, doutor, o câncer, no caso, no intestino, nas partes que o senhor falou aí da esôfago, né? O câncer é uma doença bem comum no aparelho digestivo, seja o câncer do esôfago, seja o câncer do cárdia, que é a junção do esôfago com o estômago e intestino grosso. É muito comum câncer no intestino grosso. Por isso, hoje, os médicos preconizam, acima de 40 anos, alguns exageram, falam que tem 40 anos já tem que fazer colonoscopia. Eu acho que é meio exagerado. Eu acho que acima de 60 deve fazer cada 2, cada 3 anos a colonoscopia. Mas os médicos estão exagerando um pouco nessa indicação. Então, calma. Antes de fazer a endoscopia, ou a colonoscopia, ou a tomografia, ou o ultrassom, tem que consultar o médico. Porque ele que vai delinear, ele vai dirigir pelo sintoma o que a pessoa está tendo. É primordial a consulta. Agora, hoje em dia,
eu vejo isso no consultório, Gisele. As pessoas querem fazer exame. Elas não confiam tanto no médico conversar com ela, que também os médicos, muitos nem conversam direito, então é uma consulta muito rápida, né? Precisa conversar, precisa dizer o que sente, há quanto tempo, como é que é o sintoma, é assim, assim, assim. Examinar, botar a mão na barriga e pedir o exame, quando necessário. Muitas vezes não é necessário pedir exame. Pelo que a pessoa está contando, eu falo, olha, você está com isso, vai tomar isso. Pela sua experiência de muito tempo, né, doutor? Pelo conhecimento. Aí vai dizer, não, isso aí não precisa fazer exame nenhum. Mas a maioria quer fazer exame. Porque é natural isso. Porque o exame vai mostrar, tem ou não tem. É a prova. É a prova. Mas tem problemas de saúde, tem problemas de doenças que não aparecem em exame. Você faz exame de tomografia, raio-x, endoscopia, colonoscopia e dá tudo normal. E aí, e a pessoa continua com dor de estômago. E aí? Meu Deus. Precisa ter o histórico. Como é, quando começou, os fatores agravantes, como tá a sua vida. Como está a sua vida. Como vai você em termos de vida. Aí, às vezes, o diagnóstico está ali. É um problema familiar, é um problema com o filho doente, é um problema com a sogra, é um problema com o cunhado ou com a cunhada, é um problema financeiro, é um problema profissional no trabalho da pessoa. Nossa, como que eu já vi casos de que a dor era do trabalho, era da família, era um relacionamento doentio com o marido ou a mulher, né? Então isso tudo tem que ser levado em conta. E aí a consulta, ela sai da área, vamos dizer assim, física e vai para a área psíquica, que é um dos fatores que causam problemas no nosso corpo. Está provado então, cientificamente que há questões psíquicas, de relacionamento, sobrecarga emocional, estresse, pode levar a um sintoma, a um distúrbio funcional ou uma dor no seu abdômen. Então tem que tratar os dois, o psicológico. Tem que tratar os dois. Tem que investigar, físico, avaliar e, se for o caso, encaminhar para um especialista ou, às vezes, um clínico que entenda, que conheça, que tenha estudado isso, ele próprio pode conduzir o problema. Sim. E a questão da alimentação também influencia bastante, né, doutor? A alimentação, todo mundo sabe o que faz mal e o que não faz mal. Todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável e o que é uma alimentação ruim. Mas as pessoas comem, né? Elas comem de tudo, não querem saber. Acho que o estômago vai aguentar o tranco. E às vezes não aguenta. Né? E o exercício físico também, né, doutor? Tem que ter a alimentação basicamente, que a gente chama de alimentação saudável, é aquela mais ligada ao reino vegetal. Sim. Legumes, verduras, frutas, cereais. Essa é a alimentação melhor que existe. A carne é do reino animal. Sim. De fonte animal, proteína animal. É necessária. Eu sou contra essas pessoas que são vegetarianas. Eu acho que a carne, guardada as proporções, deve fazer parte da alimentação. Proteína é fundamental. É uma fonte de proteína importante. O ser humano é um animal carnívoro, né? E a carne é necessária. Agora, a carne de gado, que é a vermelha, não deve ser comida todo dia. Deve ser uma vez por semana. É verdade que ela dá uma prendida no intestino? Não. Ela demora a digestão no estômago. Se você comer 300 gramas de carne vermelha, ela vai levar 6 horas dentro do seu estômago. Nossa, é bastante tempo. Aí você come uma carne de peixe, que é a carne branca, ou de frango, é 1 hora, 1h30. Por isso que os nutricionistas recomendam a carne branca. Né? Carne branca. Então, eu diria assim, para você e para o nosso telespectador que está nos ouvindo. A carne vermelha 1 vez por semana, no máximo. A carne branca 1 vez, seja de peixe, seja de frango, 1 ou 2 vezes. Sim. E até a carne de porco. Eu acho a carne de porco boa. Ela é que se aproxima, as proteínas do porco, que se aproximam mais do ser humano, talvez você não saiba disso, do que a carne de gado. Olha, eu não sabia mesmo. O porco tem mais a ver com a gente do que a carne do boi. Olha. Do peixe, então, está bem distante. No entanto, a carne do peixe é leve.
ela é de fácil digestão. Sim. Mas o peixe está muito distante em questão de evolutiva, né? A questão evolutiva do homem. O porco é que está mais próximo. Sim. Doutor, uma pergunta que é frequente, né, para você que é gastro, a gastrite, ela tem cura? Ela tem tratamento? Sim. Hoje de manhã mesmo eu estava lá no consultório, Sim. às 10 horas, atendendo uma cliente que teve uma gastrite, que a princípio foi atribuída a uma bactéria. Fizemos a endoscopia, fizemos a biópsia, detectou bactéria, eu dei o remédio para ela. E ela me disse, olha, eu melhorei 80%, 70%, mas ainda tenho dor. Então, a gastrite, ela tem várias causas, ou várias possíveis causas. O médico tem a obrigação de detectar qual a principal causa. Sim. E às vezes não tem uma só, como no caso dessa senhora. Ela tinha bactéria e uma gastrite pelo aumento de acidez causada pelo sistema nervoso dela. Nossa. Então, ela tem duas gastrites. A gastrite de fundo psíquico e a gastrite bacteriana. Tratei a gastrite bacteriana, agora tem que tratar outra. Olha, é muito comum. É muito comum, isso é muito comum. Doutor, e fala para nós um pouquinho então sobre a questão dos exames. Então é fundamental, né, fazer os exames, procurar ajuda médica, não procurar o Dr. Google, né? Na realidade, o problema do Google, tem muita informação boa lá. Eu mesmo pesquiso trabalhos médicos recentes, foram publicados no Lancet, no American Journal of Medicine. Eu pesquiso, está lá no Google, está lá na informação desses trabalhos. Mas também tem muita porcaria. Nossa, tem muita gente achando que entende, dizendo besteira, mas é besteira mesmo. Porque é o tratamento da próstata, tratamento do diabetes, você vai ficar livre do seu diabetes. Ninguém fica livre do diabetes. Diabetes é uma doença que tem que ser tratada para sempre, para o resto da vida. Então o cara fala uma besteira dessa, você vai ficar livre do diabetes. Meu Deus. Ele está mentindo. Com um chá, não sei das quantas, sabe? Não vai resolver. Né, então é uma mentira. É um erro seguir esse tipo de coisa. A dieta que vai fazer emagrecer, o chá não sei das quantas que vai emagrecer. Não existe chá que vai emagrecer. Vai emagrecer sem parar de comer. É isso mesmo, doutor. Mas passa uma mensagem, as considerações finais para os nossos telespectadores sobre essa questão, o que eles devem fazer, tá? Passa para nós. Tá difícil hoje, sabe, a confiar no médico. Então, o que eu posso dizer? Se informe sobre o médico, procure, faça uma pesquisa, pergunte para um, pergunte para o outro. O que você acha do doutor fulano? O que você acha do doutor tal? Já foi dele, já fui, é bom. Tem que se informar sobre o profissional. E na consulta, você vai ver. Um profissional que está interessado em resolver seu problema, ele vai te fazer várias perguntas. Ele vai se interessar em resolver o seu problema. Não pense que só o exame resolve. O exame ajuda, mas nem só o exame resolve. Precisa ter um médico atrás do exame. Tem que ser um conjunto, né, doutor? Tem que ser um conjunto. E você está atendendo aqui em Maringá há quantos anos, doutor? Eu vim para cá no final de 76. Esse ano, agora no final de 2003, vai fazer 40 e faz a conta aí, 47, olha, por aí. 47. Há muitos anos de Maringá, né? Eu formei em 74, no ano que vem eu faço 50 anos de formado. Olha que bacana. 2 anos de formado, após a residência eu vim para Maringá. Então eu estou aqui há 47 para 48. Olha, bastante tempo, né, doutor? E gosto do que eu faço, continuo atendendo no consultório, continuo fazendo cirurgia quando necessário. Mas estou atendendo pouco, não estou atendendo aquela quantidade de clientes. A gente atendia às vezes 18, 20 pacientes no dia, trabalhava o dia inteiro. Hoje não, eu trabalho só na parte da manhã, marco as consultas na parte da manhã, 6, 8 consultas por dia em média, e estou satisfeito desse jeito. Que bom. Não dá tempo mais de ficar rico. E você auxiliou bastante também na época do Covid, né? No ano de 2020. 2021 na realidade, 21, porque 2020 a gente passou aprendendo o que era essa doença, né? Ninguém sabia nada. E a gente aprendeu. Foi estudando, foi vendo os trabalhos, foi vendo. E no início, fevereiro de 2021, eu comecei a tratar das pessoas, porque a maioria dos médicos não fazia o tratamento precoce, aquele tratamento adequado que a gente acreditou nele. E a maioria dos médicos não queriam seguir esse tratamento. Eu segui, abracei esse tratamento
com aqueles 3 remédios básicos, e eu vou evitar de falar, porque até hoje tem problema com o nome desses remédios. Olha. Mas eu tratei e tenho um orgulho, sabe, Gisele, dizer para você, eu tratei de quase 500 pessoas em 2021. Nem um óbito. Olha que bênção, doutor. Ninguém É gratificante. morreu. Teve isso. 2 que foram para UTI, na realidade 6 foram para o hospital, 2 foram parar na UTI e ficaram muitos dias na UTI, 15, 20, um ficou 15 dias, outro ficou 20 dias. Mas não foram entubados. Foram entubados na UTI, mas tá. sobreviveram. Olha que bênção. Na época, a questão era essa, quanto mais cedo instituir o tratamento, melhor a chance. Ah, sim. E esses 2 pacientes já vieram com 5, 6 dias de doença. Ah. Então, não peguei no início. Estava mais avançado. Peguei, mas já estava avançado. E aí eles tiveram que ir para o hospital e para a UTI. Quem conseguiu, quem me procurou com 2, 3 dias de doença, e a gente instituiu o tratamento, como diz o nome, precoce, aí tivemos resultado. Teve êxito. Êxito. Olha Um que resultado bênção. fantástico, que eu tenho orgulho disso, Sim. realmente tenho, porque eu salvei Que a vida bênção. de muita gente. Que Deus te abençoe, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Chegamos no final do nosso programa. E você quer deixar mais um recadinho para o pessoal? Recadinho, sim, quero voltar. Né? Não, com certeza. Vamos combinar mais vezes para você vir aqui. Combinado. Foi uma honra, doutor. Muito obrigada. Combinado. Deus abençoe. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Peço para você estar se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini, compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E também quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá no Salmo 135, versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.